Olá, eu sou Mário Lopes e nesse vídeo nós faremos uma introdução sólida sobre uma das principais demonstrações da contabilidade, se não a principal. Ela que apresenta para nós a foto do patrimônio de uma empresa. Mostra para a gente a situação financeira de um negócio. Sim, senhoras e senhores, eu estou falando do balanço patrimonial. Se você quer abrir um novo negócio, você vai precisar do balanço patrimonial para tomar empréstimos e financiamentos. Você é empresário? Então vale a pena conhecer essa demonstração, porque ela vai lhe ajudar a controlar a saúde financeira do seu negócio. Mas se você é contador, aí sim você precisa dominar essa demonstração, porque seus clientes com certeza vão precisar das informações contábeis que ela proporciona. O balanço patrimonial é um retrato subdividido em duas colunas: ativo e passivo. Os ativos compõem os recursos que a empresa possui, enquanto que o passivo é subdividido em passivo e patrimônio líquido. Porque o passivo são as dívidas com terceiros, enquanto que o patrimônio líquido são as dívidas perante os sócios. O ativo é subdividido em ativo circulante e não circulante. O que os diferenciam é o prazo. Todos os recursos que vão se transformar em dinheiro em curto prazo estão no ativo circulante. Já aqueles que vão se transformar em dinheiro a partir de um ano estarão lá distribuídos num ativo não circulante. Agora vamos para o passivo? Porque tem uma correlação. Sim, o passivo é subdividido em passivo circulante e não circulante, e você já deve ter percebido a diferença. O passivo compõe as dívidas com terceiros. No circulante, eu estou falando das dívidas que eu vou pagar em curto prazo, ou seja, em até um ano. Enquanto que o passivo não circulante são as dívidas que nós vamos pagar após um ano. Se o ativo circulante for superior ao passivo circulante, maravilha, ótimo, festa! Nós temos uma saúde financeira de curto prazo favorável, muito bom, parabéns para você, gestor. Agora, se o seu ativo circulante for inferior ao seu passivo circulante, significa dizer que no retrato deste momento, nesta foto, o que nos anuncia é que os recursos que serão recebidos ao longo de um ano são inferiores ao passivo circulante, às dívidas de curto prazo, as dívidas que nós vamos pagar em curto prazo. E isso faz com que crie um alerta, surja um alerta para o gestor. Está tudo acabado? Não. É fundamental que você acompanhe periodicamente para que assim que você tenha um sinal vermelho ou um sinal amarelo, você possa tomar decisões para mudar essa rota. É por isso que o balanço patrimonial é uma foto que nós precisamos tirar sempre, para que nós possamos acompanhar a evolução do nosso patrimônio, a evolução da nossa situação financeira. Mas vamos avançar. Nós dissemos que o ativo é subdividido em ativo circulante e não circulante. Foi isso? O passivo também. Mas o ativo não circulante tem subdivisões. Ele é subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. No realizável a longo prazo, nós lançaremos todos os recursos que nós vamos receber a longo prazo. Investimentos é um subgrupo reservado para registrar todos os investimentos de longo prazo da companhia que não tem a ver com a sua atividade fim. Imobilizado? Nesse subgrupo nós teremos todos os bens fixos da empresa, todos os bens que dão suporte a operação da empresa. Nele nós podemos citar as máquinas, os terrenos, os equipamentos, edifícios, veículos. São os bens físicos. Mas nós temos também os bens
intangíveis. Eles são os bens imateriais, aqueles que são incorpóreos, mas não menos importantes do que os demais. Principalmente porque tem muitas empresas que têm bens intangíveis com valores extremamente superiores aos bens tangíveis. Pense nas marcas. As principais marcas que nós conhecemos, tem marcas que são avaliadas em bilhões, valores bem superiores a alguns prédios que nós vemos por aí, não é verdade? Então nós percebemos que o ativo ele é muito bem organizado, muito bem sedimentado, ele tem uma lógica por detrás, da mesma forma que o passivo. E qual é a lógica dele? Bem, o ativo ele vai apresentando uma ordem decrescente de liquidez. O que é isso? A liquidez é a velocidade com que aquele recurso se transforma em dinheiro. Tem contas que têm uma velocidade maior, tem uma característica maior, uma facilidade em transformar em dinheiro. Quer ver um exemplo? A conta corrente. Para nós transformarmos em dinheiro, basta sacar. Enquanto que mercadorias, por exemplo, nós dependemos da venda, da negociação dessas mercadorias. Neste exemplo, a mercadoria ela vai se transformar em dinheiro de uma forma mais lenta, porque nós dependemos da negociação desses valores. Se a gente for dar outro exemplo, imagine só um prédio, um edifício, um terreno. A negociação de um terreno, a negociação de um prédio é muito mais morosa do que mercadorias, que é a nossa atividade fim. Por isso que terrenos, edifícios estarão lá no imobilizado, lá embaixo na ordem do ativo. Então é interessante como o balanço patrimonial é sistemático e organizado. O passivo ele também tem uma lógica, e a lógica é exigibilidade. As dívidas que são mais exigíveis estão logo em primeiro lugar. Então, aquelas dívidas que têm um vencimento, aquelas dívidas que serão pagas em prioridade, que têm um vencimento, elas serão pagas mais rápido, elas estarão em prioridade, estarão na lista, elas figurarão os primeiros lugares da lista. Enquanto que se nós formos analisando as demais contas, a gente vai perceber que essas contas, essas dívidas têm um prazo maior. Então, o ativo, a lógica que vai proporcionar essa organização é a liquidez. Então nós vamos organizar as contas por ordem de liquidez. Enquanto que o passivo, nós vamos organizar por ordem de exigibilidade. Por que essa organização? Por que essa sistematização? Sim, para facilitar a nossa análise. Qualquer balanço patrimonial precisa seguir essa ordem, para nós podermos comparar uma empresa com outra. Imagine se você fosse analisar os bancos, os investidores, ou você fosse analisar uma empresa concorrente. É por isso que o balanço patrimonial tem uma estrutura bem definida e organizada. Agora nós vamos deixar de conversa e vamos para a prática. Eu trouxe aqui o balanço patrimonial de uma empresa que certamente vocês conhecem e vai ser mais fácil a gente compreender. Vamos lá? Então, meus amigos, vamos analisar o balanço patrimonial da empresa Renner. Olha só, como nós falamos, é subdividido em duas colunas, ativo e passivo, sendo que o passivo é subdividido em passivo e patrimônio líquido. O ativo, em 2019, foi de 12 bilhões aproximadamente. Eu me referi a 12 bilhões porque a empresa relatou que todos esses valores estão em milhares, ou seja, ela suprimiu aí 3 zeros. Ok? Então, na leitura, sempre acrescente 3 zeros em todos os números. Ok? Dito isso, a gente percebe que nosso ativo total equivale a 12 bilhões aproximadamente
E já houve um crescimento, porque em 2018 era de aproximadamente 9. Então, houve um crescimento aí de quase 3 bilhões, concordam? O ativo total é subdividido em circulante e não circulante, e eles estão bem equilibrados. O ativo circulante é um pouco maior que o não circulante. O passivo é subdividido em circulante e não circulante. E a gente percebe que o passivo circulante é bem maior do que o não circulante, ou seja, a empresa concentra a maior parte das suas dívidas com terceiros em curto prazo. Será que ela tem condições de pagar essas dívidas? Ela está concentrando tudo no curto prazo? Será que ela tem condições de pagar? Aí nós podemos comparar o ativo circulante com o passivo circulante. Uma vez que o ativo circulante são todos os recursos que ela vai ter em dinheiro em curto prazo e o passivo circulante as dívidas de curto prazo. Então, se o ativo circulante for superior, o ativo circulante em 2019 foi de quase 7 bi, e ele é maior do que o passivo circulante, que alcançou quase 5 bi. Então, a gente fica mais confortável, fica mais tranquilo, porque há recursos previsíveis para honrar com esses compromissos. O patrimônio líquido, ele equivale em 2019 a 4,7 bi. Inclusive, apresenta um crescimento em relação ao ano anterior. Então, observem como o balanço patrimonial é bem estruturado. Vale a pena você analisar a demonstração desta empresa. Na descrição desse vídeo estará um link onde nós estaremos disponibilizando essas demonstrações. Compare um ano com o outro, analise o ativo, o passivo, as contas que os compõem, e assim você vai poder aprimorar e avançar nos conhecimentos sobre essa interessantíssima demonstração. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha, dê um like, nos motiva a fazer novos vídeos como esse. Não é inscrito no canal? Se inscreva, ative o sininho e você será notificado logo que os novos vídeos forem publicados. E faça comentários. E se lembrar de algum colega, algum amigo que precise desse conhecimento, compartilhe. Nosso objetivo é que a contabilidade alcance a todos de uma forma simples, clara e objetiva. Até o próximo vídeo. Tchau!